Olá, família Jet, cá estamos para mais um episódio do JetCast. E a nossa convidada hoje é a Mariana Aydouk Daniele, com muito carinho, aceitou o nosso convite. E nós temos aí a gentileza de te receber. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, meu colega de bancada, presbítero Nivaldo. Tudo bem, então, estamos aqui com a Mariana, como o Denner falou, para bater esse papo aqui, que temos certeza que será muito abençoado. Amém. Né? A Mariana aqui, então, esposa do Júnior Daniele, são obreiros aqui na igreja, são presbíteros aqui na igreja, mãe de 3 filhos, né? Isso aí. E então, fica à vontade para se apresentar, para falar um pouquinho de ti. E aí depois a gente já entra nos temas aí da nossa conversa de hoje. Muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada. E o que eu mais peço a Deus é que aquilo que Ele fez na minha vida, né, sirva para que outras mulheres também sejam encorajadas nos desafios, né, de ser mulher. Amém, com certeza será. Inclusive, sobre isso a gente já quer começar te perguntando, Mariana, em que momento que tu sentiu um chamado de Deus e como foi isso? Quem te conhece sabe que tem uma história diferente aí, peculiar aí, de um chamado que você acabou rompendo com o profissional para se dedicar à família, tem a ver também com o que tu ministra, enfim, mas conta pra gente essa história aí. Então, eu digo que Deus, Ele é especialista em fazer coisas grandes, mas são várias coisas pequenas que a gente vai juntando, né? Como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que Ele vai liberando as peças um pouco de cada vez até que a gente contempla o todo. E eu exerci arquitetura durante 14 anos, né? Mais os 6 anos de faculdade. Mas em janeiro do ano passado, nós passamos por uma grande transformação, né? Nós viemos para a JET, algumas transformações profissionais. Naquele momento eu estava sem um escritório físico, por algumas mudanças. E eu estava num momento de crise, né? 3º filho, aquela rotina e tal. E eu lembro que foi um dos primeiros cultos que eu vim na JET, que estava o pastor Vitor Hugo, o profeta Vitor Hugo. E eu vim com grande expectativa de que ele me desse uma palavra que ia me dar uma direção, porque muitas vezes a gente precisa, né? A gente não consegue, enfim, em meio à nossa tormenta, ouvir a voz de Deus. E ele não falou comigo, e ninguém falou comigo. Que decepção. Exatamente, né? Que maturidade, porque Deus fala conosco, mas às vezes a gente cria expectativas. Na palavra, inclusive, né? Exatamente. E eu cheguei em casa, na minha vulnerabilidade, tá em casa, tava chorando, e quando eu cheguei, a minha filha disse, mamãe, o que foi? Acho que na cabecinha dela, né, você acabou de voltar do culto e você tá chorando assim. Aí eu disse, ai, filha, a mamãe tá muito triste, porque eu criei uma expectativa, eu preciso de uma resposta, né, a mamãe tá nesse momento. E ela me olhou e, inclusive, ela falou em inglês, porque ela gosta muito de falar inglês, e quando o Espírito Santo, né, ela me disse assim, mamãe, você não entendeu que o seu tempo ainda não chegou? Eu disse assim, o que você quer me dizer com isso, filha? Ela disse assim, você não entende que muitas mulheres queriam ter o teu ministério? Eu disse, que ministério? Olha a minha cabeça, né? Que ministério, filha? Quantos anos ela tem, só pra eu entender aqui? A Betina hoje tem 11, ela tinha 10 anos. Uma criança. É uma criança. E claro, naquele momento que eu pensei, nós estamos chegando numa igreja nova, né? Eu não era mais líder de jovens, não era mais líder de mulheres, eu estava no momento de realmente receber, de ser apenas uma membra, né? Uhum. E eu disse assim, que ministério, filha? Mamãe não é mais líder de jovens, mamãe está nesse momento. Aí ela me disse assim, mamãe, nós somos o seu ministério. Você Olha abriu mão de tudo por nós. Nossa. Mas ainda não chegou o seu tempo. Forte, hein? Só que não fazia sentido, porque eu não tinha aberto mão de tudo por eles até então. Né? Então, esse foi uma peça do quebra-cabeça que fiquei matutando. Meses depois, eu decidi construir um escritório. Então, eu comecei uma obra. Ia ser a primeira vez que eu ia construir algo para mim. Então, eu sonhei com o projeto, coisas que, né, a gente faz para os outros, mas eu fiz para mim. Então, eu pensei no projeto, o Júnior me apoiando, a gente investindo um dinheiro que, enfim. E eu fui para o encontro com Deus. E essa obra estava se estendendo um pouco mais que o normal. E tudo estava emperrando. Eu fui reformular a marca não dava certo. E sabe quando tu começa a sentir que algo não tá certo? E no encontro com Deus foi tranquilo, chegou no final, tranquilo quero dizer sem grandes revelações, sem grandes, né? Foi profundo, foi de cura, mas nada que mudasse a trajetória. Surreal. Que mudasse a trajetória da minha vida. Sim. Chegou no final, eu estava orando, assim, agradecendo pelo que eu tinha recebido. E o Tiago, esposo da Samantha, eu soube depois, né, que foi ele chegou e disse assim, de todas as ministrações que você ouviu, o que mais falou contigo foi sobre casa, e você se sente negligente nessa área. Durante muito tempo você quis estar em casa, mas o teu marido ainda não estava preparado para isso. Mas Deus trabalhou nele, e hoje ele pode te sustentar. Hoje ele está preparado, e Deus está te chamando para voltar para casa.
E eu confesso que eu fiquei muito brava. Por quê? Eu tinha criado uma expectativa. Poxa vida, Deus, agora que eu tô me reformulando, agora que eu tô me reinventando, agora que eu tô construindo um escritório, como? Como que eu vou abandonar tudo? E eu tava naquele diálogo chorando, e ele voltou e disse assim, e para você ter certeza que é Deus que tá falando, é por isso que você tá sem escritório ainda. Nossa, aí eu desabei. Aí a casa caiu. Mas eu não me posicionei. Eu guardei aquela palavra, pensei, ok, pode ser que sim, pode ser que não, né? Muitas pessoas foram feridas por profecias e nós somos uma dessas, né? Antigas experiências, né? Sim. Então a gente sempre tem uma cautela. Profetadas. Exatamente. Não quis usar mais essa palavra, né? Então a gente fica ferido, né? Então muitas vezes é difícil de receber. E eu guardei essa informação, mas as coisas começaram realmente a funilar. E eu tive que compartilhar com o Júnior. Disse assim, olha amor, não tá certo. Eu não tô sentindo paz, eu não tô sentindo o favor de Deus. E é algo muito grande, é um passo muito grande abrir um escritório novo. E aí o Júnior se posicionou como homem, como sacerdote e disse assim, eu sabia que essa hora ia chegar. Eu sabia que eu ia ter que liberar você. Mas nós vamos fazer um propósito com Deus. A gente vai pedir um sinal. Se em uma semana você receber algum convite, nós vamos entender que encerrou teu tempo como arquiteto e você vai se dedicar para o ministério e para nossa casa. Aí eu disse assim, Deus, e se o senhor acha que eu posso fazer as duas coisas, que chegue um orçamento também essa semana. Eu acrescentei a oração dele, Sim. né? Tentando resistir à mudança. E passou aquela semana em silêncio, enfim. No sábado, eu estava escutando uma ministração enquanto eu fazia pipoca para as crianças, porque naquele momento eles me deixam quieta, né? A mãe fazendo pipoca na cozinha. E na hora da oração final, eu me ajoelhei. Sabe aquele momento de desespero? Eu quero que Deus fale comigo, vou me ajoelhar aqui na cozinha mesmo. E naquele momento o Espírito Santo disse assim para mim, olha onde você está ajoelhado. Eu estava na frente do fogão. Ele disse assim, agora aqui é o teu altar. É aqui que eu quero você. E eu me emocionei. Deus, mas não é essa a resposta, né? A resposta que meu marido pediu era um convite. Domingo nós fomos no culto, fomos consagrados presbíteros, nada aconteceu. Quando a gente chegou em casa, o pastor Israel mandou um calendário sublinhado, dia 26, e escreveu assim, dia 26 você prega. Só, assim. Eu disse que era como se eu tivesse um teste de gravidez na minha mão. Tá aí a resposta. Que eu ia ter que mostrar pro Júnior assim, ó, tu vai ter que me sustentar. Tem mais um. Mas Deus foi muito bondoso, né, com a forma que ele falou de forma tão clara. E eu sempre digo assim, é difícil nós entendermos a vontade dele, mas quando a gente entende, não tem como não obedecer. Então, no momento que eu entendi, eu me posicionei e disse, tá bom, entendi, Deus. Uau. Forte. Realmente, Mariana, compartilhando aqui com nós uma história impactante, né? A gente percebe a tua emoção nisso, né? E nos emociona também. É uma história realmente totalmente entregue a Deus. É uma decisão difícil de se tomar, né? De uma profissão, como você citou. Mas é bem isso, né? Quando nós entendemos uma direção do Senhor, né? E muitas vezes a gente reluta, realmente, porque nós queremos ouvir a voz do Senhor, ouvir uma confirmação. E que bom que você teve essa confirmação, que bom que você teve essa resposta, né? E nosso coração se alegra nisso também, porque vocês como casal, como família, conseguiram conversar, né? Pedir a Deus uma resposta. Exatamente. E o Senhor tem lhes sustentado, lhe dado Amém. direcionamento. E a gente percebe você aqui na casa do Senhor servindo, né? Participando da obra do Senhor. Então, assim, deixando essa palavra de alegria, que alegra também o nosso coração, essa história, esse testemunho seu, né? Já mandar um abraço pro Júnior, né? Nosso amigo e seu esposo, para toda a família. Muito obrigada. Né? E já queria aproveitar para perguntar, Mariana, como que é um dia a dia na sua casa e quais são os ensinamentos do Senhor que você procura passar para seus filhos, né, em casa? Se quiser citar o nome deles aí, pode citar o nome e a idade para a gente relembrar. Então, nós temos a Betina, que é a nossa primogênita, né, que tem 11 anos, o João Pedro, que tem 8 anos, e o Lucas, que é o nosso presentinho de Deus, que veio por último, né, que tem 2 anos e 5 meses. E que o Lucas também é um testemunho, né, porque na minha cabeça não cabia uma arquiteta ter 3 filhos, né, e Deus me trouxe ele para me desacelerar. Que bênção.
E eu ainda estou no processo de finalização, porque eram projetos, né? E eu preciso encerrar. Então, inclusive, hoje eu tive um encerramento. Então, eu ainda estou na rotina de encerrar projetos, mas sim, hoje meu coração está em casa. Porque eu acho que não é sobre uma mulher trabalhar fora ou estar em casa, porque ambas são positivos, né? Tanto trabalhar fora quanto estar em casa. Mas é onde o teu coração está. Você pode estar em casa e o teu coração não está em casa. E você pode estar trabalhando fora e o teu coração está em casa. Então, hoje eu agradeço a Deus por esse tempo. Que quem sabe eu desejei durante muito, né? Estar ali. E se ele te deu isso e se ele respondeu dessa forma, ele não vai deixá-los desamparados. Exatamente. No sentido de você estar em casa e não estar com o coração ali, né? Porque essa, querendo, não é uma preocupação, né? Mas e a parte financeira? Eu contribuía tanto, e agora? Só que quando a gente entende que Deus é nosso provedor, Ele vai fazer aquilo que era para chegar através da minha vida, chegar através da vida do meu marido. Amém. Né? Porque Ele é a fonte. Amém. Então, não é Acreditamos sobre nisso. fechar uma torneira, mas é entender que Ele vai direcionar. Então, eu sei que cada projeto que eu deixo de fechar chega até nós através da vida do Júnior. Glória a Deus, amém. Vamos falar sobre mulher única. Você é ministra, eu quero saber qual o impacto disso na tua vida e principalmente aí em quem é ministrado por ti também, né? Nós conhecemos tanto eu, Mulher Única, quanto o Júnior, o Homem ao Máximo, em 2019. E foi um divisor de águas na nossa vida. Porque é um ambiente seguro, onde as mulheres e os homens, enfim, conseguem falar aquilo que eles não falam num culto. Que no culto você recebe. Num discipulado, muitas vezes você fala do teu dia a dia, mas ali é um ambiente onde o Espírito Santo conduz a você confessar. E lá em Tiago diz, né, que quando nós confessamos, nós somos perdoados e curados. Amém. Então nós vemos muitas mulheres, muitos casamentos, né, que a gente pode falar que são até doentios, que não são saudáveis por pecados não confessados. Então ali a gente passa por um processo realmente de cura, né? E é muito impactante. Eu digo assim que quem participa de uma turma não tem como sair o mesmo. Então a gente teve a nossa experiência como casal, que nós fomos, né? Nenhum casamento é fácil. E para nós foi um divisor de águas, de transformação. E a cada turma que a gente ministra, a gente é lapidado, a gente é trabalhado. E querendo ou não, isso é positivo para nós como casal também. Diante de tantas experiências que vocês acabam acompanhando também, né? Com certeza. É que até, Mariana, essa questão dos cursos, realmente a gente já teve podcast aqui relacionado a isso, é muito interessante. Os cursos estão disponíveis na Jet Academy e sempre são bênção, tanto para quem está sendo ministrado e da mesma forma para quem está ministrando, né? Exatamente. Olha aí, chegou ele. Tudo bem, meu irmão? Como está Vamos você? agradecendo Bem, a joia, gentileza obrigado, do Thiago. Jet Coffee conosco em mais um JetCast com toda a excelência. Obrigado, Thiago. Que Deus abençoe grandemente, e deixando esse convite especial para você que está assistindo, para que você venha até aqui, não somente nos nossos pré-cultos e pós-cultos, onde sempre estaremos aqui atendendo com toda excelência, mas também durante toda a semana. Você é estudante, quer fazer seu trabalho, tem internet grátis disponível nesse espaço aconchegante, ambiente especial, preparado para te receber, claro, com bebidas geladas, quentes e pratos aí doces e salgados maravilhosos, feitos com excelência para você. Então vem até o Jet Coffee. Mariana, por gentileza. Que delícia, né? Muito. Então, eu tava falando sobre essa questão do curso, né? Quem está ministrando, como você citou, né, Mariana? A palavra fala primeiro conosco. Eu também tive essa experiência por participar do Homem ao Máximo, do curso. Também fiz líder em treinamento com o pastor Douglas, no Homem ao Máximo também, e é uma bênção, que o Homem ao Máximo é para homens e Mulher Única para mulheres, né? Então, realmente incrível, cursos de muita cura, de pessoas tendo a liberdade, conforme o Senhor dá direção, compartilhar questões que está incomodando e que precisam ser curadas. Trazer a luz, né? Trazer Porque a tudo luz aquilo e que está ser- escondido, a gente acha que está escondido Exato. e resolvido, mas não está. E não tem como a gente viver o melhor de Deus se a gente não buscar, né, a santidade. E a santidade começa com a confissão de pecados. Amém. E então, gostaria que você compartilhasse com nós, Mariana, essa experiência que você teve, que recentemente você trocou o seu sobrenome e incluiu, né, o nome de seu esposo, Daniele. E queria que você compartilhasse conosco como que foi você sentiu do Senhor, isso foi uma direção de Deus. Que você pudesse compartilhar conosco essa experiência. Eu brinquei que
Deus está transformando tanto a minha vida que eu fico até com um pouco de receio, sabe? Eu disse, Deus, o Senhor mudou até o meu nome, vai com calma que tá difícil de, né, de processar tudo. Mas enfim, o primeiro semestre de 2024, eu senti uma direção de Deus de eu ser aluna. Eu não queria ministrar, eu queria ser ministrada, porque é rico isso, né? Assim como nós temos para ensinar, nós também temos para receber. Exato. E tem momentos que nós precisamos estar ouvindo para alinhar coisas na nossa vida. E foi muito interessante que aquilo que eu ouvi, que mudou a minha vida, eu já tinha ensinado várias vezes. Eu até brinquei, eu disse assim, não é possível. Porque eu falei para mulheres isso e eu não estava vivendo. Porque chegou um momento da aula que falava que Deus criou homem e mulher para se tornarem um, para viver em unidade, né? E a mulher carregar o sobrenome do marido é uma forma de dizer, eu pertenço a você. Eu tenho orgulho de você. E quando eu casei, eu estava num contexto que eu não tive orientação. Ninguém me disse assim, eu acho que é interessante. E nem o Júnior me fez esse pedido. Então eu pensei o quê? Mais prático eu continuar com o meu sobrenome, né? Eu tenho uma vida profissional, o escritório que carrega meu nome. Eu achava bonito, né? Quero honrar o meu pai. Então eu disse assim, tá tudo certo. Continua assim, ele continua com o dele. Só que quando eu li aquilo, o Espírito Santo me incomodou. E eu perguntei pro Júnior. E ele disse, amor, eu já me importei, mas tudo bem, né? Ele não... Enfim, homens são mais práticos, né? Não são de sofrer, que nem mulheres que fazem drama. Tá tudo certo. Tá tudo eu certo. sei com quem eu casei, tá tudo resolvido. Exatamente. Mas o assunto voltou. E quando voltou, eu disse, eu preciso resolver isso. Então eu decidi fazer surpresa para ele. Olha. Eu fui no cartório, encaminhei todos os papéis, aquele frio na barriga, né? Porque é difícil eu quero dizer assim, é algo novo, né? Você ser chamada a vida inteira Mariana Torminha Duque e de repente você realmente adquirir uma nova identidade. Porque não era só colocar o sobrenome dele, mas era adquirir uma nova identidade. Mexer na documentação, cartório, tudo mais. E não só na identidade física, mas na identidade espiritual. Porque a partir do momento que eu carrego o sobrenome dele, eu estou dizendo, eu pertenço a você. O que acontecer contigo, acontece comigo. A tua dor é a minha dor. O teu sucesso é o meu sucesso. Se o teu nome for, né, reconhecido, eu vou estar sendo junto. Olha. Porque, querendo ou não, se eu tinha o meu nome preservado, se acontecesse algo na vida dele, eu continuava sendo Mariana Torminha Duque. E é muito engraçado como é sutil, né? Tudo é muito sutil. E isso é um orgulho. Imagina, eu não querer carregar o sobrenome do meu marido porque eu achava o meu bonito. E eu posso expor isso porque, assim como a gente é líder de turmas, né, a gente compartilha os nossos testemunhos. E uma das minhas orações era, Deus, eu quero viver tudo em comum com meu marido. E muitas vezes me vitimizava. Eu dizia assim, olha só, Deus, ele não compartilhou comigo essa decisão. Deus, ele comprou um carro e não me perguntou a minha opinião. Deus, faz ele enxergar que eu quero viver em unidade. E o Espírito Santo me disse assim, e você? Olha. Você não quer viver em unidade. Você não quer ser uma com ele. Como que você vai exigir algo dele se você não faz a tua parte? E aquilo me constrangeu. E eu fiz surpresa para ele, preparei um momento que antecedeu muita luta, para te ver como é algo, né? Espiritual também, né? Antes de vir o documento, nós estávamos brigados, então eu preparei um momento para reconciliação. E o Espírito Santo me disse assim, você está trocando o teu nome, eu estou trocando o teu nome. Não espere mudança nele, é você que eu quero mudar. Porque a nossa expectativa, às vezes, assim, nossa, eu fiz uma grande decisão, agora tudo vai se resolver na minha vida, o meu marido vai se transformar. Não, era em mim a transformação. Era o meu orgulho que precisava, né? E o Espírito Santo disse, tu vai falar isso para ele. E no dia, eu pedi perdão, eu disse assim, eu quero te pedir perdão. Porque eu achava que eu era certinha da história. Eu achava que era você que estava errado não compartilhando. Mas era eu que me recusava a carregar a tua identidade. E foi um momento, assim, que a presença de Deus tomou, sabe, conta daquele lugar. E ele me disse assim, amor, eu jamais te pediria isso. Mas foi um dos maiores presentes que eu ganhei na minha vida. Porque compra não se honra. Olha só. Então, eu sou muito grata a Deus por ele ter tirado essa escama dos meus olhos, né? E hoje eu posso dizer que eu sou Mariana Torminha e Duque Daniele, com muito orgulho. Que bênção. Amém. Parabéns pela decisão. Uma história impactante que nos impactou. E nós temos certeza também que vai impactar todas as pessoas que vão ter a oportunidade de ouvir. Amém. Né? Desejando sempre sucesso para esse casal aí. Amém. E nós temos a certeza de que essa decisão foi direcionada pelo Senhor. Amém. Por isso nós desejamos todas as bênçãos de Deus para a vida de Amém. vocês. Amém, é isso Amém. mesmo. Mariana, um conselho para uma mulher que está assistindo, para um casal, quem sabe?
que Deus coloca no seu coração para passar aí para quem tá te assistindo? Sabe que nós sempre temos a tendência de achar que o problema é do outro, né? E uma vez eu vi algo de uma psicóloga que é como se a gente tivesse um holofote na nossa mão. E quando eu foco no outro, eu enxergo todos os defeitos do outro, o problema do outro. Mas quando eu viro para mim, eu enxergo aquilo que eu preciso mudar. Então, quando nós mulheres entendermos que a nossa mudança gera mudança no marido, que eu me colocar na minha posição vai fazer ele entrar na posição dele. E com isso toda a família ganha. Porque nós mulheres somos convidadas todos os dias a sair do nosso feminino. Né? Quando eu preciso me dedicar ao meu trabalho, eu preciso ser uma mulher de sucesso, eu preciso conquistar, eu preciso postar no Instagram, eu saio da posição que Deus me colocou. Então, o nosso maior desafio como mulher, né, para as mulheres que querem ter uma vida profissional, construir uma vida profissional, é sim conquistar, mas sem deixar aquilo que Deus nos confiou primeiro. Né? Então, o nosso primeiro território, o nosso primeiro espaço que a gente foi convidada a cuidar é a nossa família, é o nosso marido, os nossos filhos. Então, hoje, para mim, é um privilégio estar exclusiva para eles, desfrutar. Meu maior sonho era ser mãe. E quando eu recebi a primeira filha, eu não me permiti ser mãe, porque eu tive que trabalhar muito. E isso causou uma dor muito grande no meu coração. E Deus me deu o segundo filho, e eu consegui reconquistar um pouquinho. E quando veio o Lucas, ele disse, eu vou te desacelerar. E hoje eu desfruto do terceiro filho, sabe? Eu olho para ele e digo, eu sei que vai passar rápido, Deus, eu quero desfrutar. O Senhor me permitiu ser mãe de novo para curar aquela ferida que a ausência causou. E hoje eu quero desfrutar. Então, se eu puder falar para as mulheres, que o coração de vocês esteja no lugar certo, que é no seu lar. Independente de onde você está, né? Trabalhando fora ou em casa. Que bênção. Que bênção. Muito obrigado por estar Obrigada aqui, a vocês. por aceitar o convite, por nos abençoar com o seu testemunho. Amém. Tá? E manda um abraço pro maridão lá, pra família. Pode deixar, muito obrigada. Muito obrigado por ter aceitado, Mariana. Tenho certeza que essas palavras aí tocaram o coração de muitas pessoas, talvez mulheres que estão passando por circunstâncias como tu passou, por uma situação semelhante, né? Ou que ainda irão passar. Tenho certeza que Deus fez isso tudo na sua vida para que mais pessoas, além de ti, também fossem alcançadas. Amém. Amém? Amém. Parabéns. É tudo sobre ele, né? É Tudo. obra dele em nós. Amém. Em nós Amém. e através de nós. Amém. Glória a Deus. Obrigado por ter vindo, Obrigada. aceitado o nosso convite. Obrigado por estar conosco aí, meu querido presbítero Anivaldo. Foi um prazer estar aqui mais uma vez e Um até abração o nosso a todos próximo, aí. né, episódio. Grande abraço, até mais. Abraço, até mais. Tchau.